A santa paz de Deus, meus queridos irmãos do canal CCB Evangelista Isaías. Eu me chamo Isaías. Eu me chamo Laodiceia. Nós estamos com o tema agora, irmãos, da leitura bíblica, confirmada aí na boca de um servo de Deus da Bahia, nosso irmão Ivan. Há algum tempo Deus tocou no meu coração de nós fazer esse tema e eu estava esperando aí uma confirmação de Deus e Deus acabou confirmando aí na boca do servo de Deus. Nós vamos, irmãos, o primeiro vídeo nós vamos ler Gênesis capítulo 1 e o segundo vídeo nós vamos lá no Novo Testamento, tá bom, meus irmãos? Vamos lá então, irmãos, Gênesis capítulo 1, a criação dos céus e da terra e de tudo o que nele se contém. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre as luzes e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão dos céus, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. E disse Deus: ajuntam-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífica, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para os dias e anos. E seja para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre as luzes e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produz as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicares na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie,
gado, répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmeas o criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, de árvore que dá semente. Se vós há para mantimento, E a todo animal da terra, e a toda aves do céu, e a todo réptil da terra, que a alma vivente sobre a erva verde, será para mantimento, e foi assim. e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde, o amanhã, o dia sexto. Glória a Deus, meus irmãos. Está aí a palavra de Deus do livro de Gênesis, capítulo 1. Glória a Deus, até o 2. Bendito é o nome do Senhor. O próximo vídeo, irmãos, vai ser lá no Novo Testamento. Aí depois do terceiro vídeo, nós voltamos aqui em Gênesis para dar sequência. Deus abençoe a todos. Eu e minha esposa Laodiceia sauda a todos com a santa paz de Deus. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.